seu Santo Espírito possa repousar sobre cada um de nós, que os nossos pensamentos possam ser dirigidos ao céu e tenhamos paz nesta manhã. Deus nos abençoe. Quero cumprimentar de uma maneira especial aqueles que nos visitam. Sintam-se em casa. A nossa igreja é uma casa aberta para todos os nossos amigos e irmãos que vêm de outros lugares. E que Deus vos abençoe também e que cada um de nós possa sentir a sua presença. Aproveito também para cumprimentar aqueles que porventura possam estar a ouvir-nos pela internet. Eu não sei se estamos ligados, se não estamos. Se estivermos, Deus vos abençoe também, todos aqueles que nos escutam e que também possam sentir a presença de Deus nas suas vidas. A lição desta semana é uma lição que vem em continuidade do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de começarmos a rever a lição que estudámos a semana passada, ou a semana que termina hoje, eu gostaria de fazer convosco uma oração. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Pai Santo que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui presentes esta manhã, para estarmos em comunhão uns com os outros e sentirmos também a tua presença, Senhor. Queremos pedir que possas derramar sobre nós o teu Santo Espírito e que os nossos entendimentos possam ser abertos para compreender qual seja a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos o perdão para as nossas faltas e a tua ajuda nesta hora em que vamos recapitular a lição. Perdoa-nos, dá-nos a tua paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos. Amém. Como habitualmente, eu não gostaria que esta manhã, ao estar aqui à frente da igreja, eu não gostaria de fazer um discurso para vocês ouvirem. Gostaria, sim, de partilhar convosco alguma coisa daquilo que eu entendi da lição e também que vocês partilhassem comigo, eventualmente, alguma coisa que também achem útil para todos nós ouvir da vossa parte. Por isso, sintam-se livres. Quando quiserem fazer alguma intervenção, é só levantar a mão e pedir o microfone para poderem falar com mais volume, podermos ouvir todos e que assim possamos ter aqui uns momentos agradáveis de troca de informação, de troca de ideias e possamos compreender a lição que veio até nós esta semana. A lição que veio até nós esta semana versa sobre um assunto que se encontra... A lição desta semana versa sobre o estudo de um livro que estamos a estudar este trimestre. Certo ou errado? Qual é o livro? Muito bem. Atos dos Apóstolos. O que é que significa o título deste livro? Atos dos Apóstolos. O que é que significa? Não acredito que ninguém sabe o que é que significa. O que é que significa? Aquilo que os apóstolos fizeram, que realizaram, certo? Como? E aconselharam. Vejam uma coisa. O livro dos Atos dos Apóstolos realmente conta daquilo que os apóstolos fizeram. Mas quem é que neste livro é mais proeminente? Isto é, quem é que aparece quase sempre à frente de todas as decisões da igreja? Quem é que aparece? Como? Pedro. Até aqui nós vimos que é Pedro. Mas nós vamos descobrir mais tarde
que vai aparecer um outro personagem que também se torna proeminente na vida da igreja. Quem era? Paulo. Muito bem. Parece que o livro de Atos dos Apóstolos não fala de mais ninguém, não é? Diga. Ora bem, para a semana já vai aparecer um novo personagem que foi muito importante na igreja primitiva e que marca um período importantíssimo na vida da igreja. Mas isso é para a semana. Esta semana nós vamos falar até aos capítulos 4, em que são relatados alguns acontecimentos que nos permitem perceber qual era a vida da igreja naqueles primeiros tempos. O título da lição qual é? Não sabemos de cor. Mas podem ver no trimensário. Podem ver lá. Qual é o título da lição desta semana? Não percebi nada. Muito bem. A vida na igreja primitiva. Quem é que teve a ousadia de falar mais alto? Muito obrigado por ter falado mais alto. Vocês desculpem, mas eu sou um bocadinho... Como é que se diz aqui na gíria? Duro de orelha. Duro de orelha. Mas aqui na gíria portuguesa diz aquele indivíduo é meio moco, não é? já está com os ouvidos meio entupidos. Portanto, meus queridos, o título da lição fala da vida, diz-nos que vai falar-nos da vida da igreja primitiva. Lembram-se como é que a igreja primitiva, nos primeiros tempos, como é que a igreja primitiva vivia? Lembram-se? Vocês não estudaram a lição, desculpem lá. Muito bem, eles viviam em comunhão. Em comunhão de vez em quando, não era? E reuniam-se de vez em quando. Não era de vez em quando. Reuniam-se quando? Todos os dias. É interessante nós vermos que eles se reuniam para orar, se reuniam para assistirem aos serviços religiosos, eles reuniam-se para receber... Exatamente, eles reuniam-se para receber ensinamento sobre a palavra de Deus e reuniam-se também para partir o pão. O que é que significa isto para partir o pão? Eles partilhavam... Eu não consegui ouvir. Desculpa. Muito bem. Diz lá, Filipe. Quem é que quer falar? Irmão Carlos Dias, o verso áureo diz tudo, o verso áureo da lição diz tudo. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Muito bem. Muito obrigado, irmã Fernanda. Eu consegui perceber que é a irmã Fernanda porque eu conheço a voz dela, porque eu daqui para lá não vejo muito bem as feições dela, mas eu sei que é a irmã Fernanda porque eu conheço a voz da irmã Fernanda. A irmã Fernanda fala alto, mas alguns de nós não falamos tão alto como ela e eu, às vezes, custa-me a perceber. Portanto, vejam os pormenores do relato deste versículo. Os irmãos reuniam-se para fazer uma vida em comum. Para fazer uma vida em comum. Eles juntavam-se para louvar a Deus, para aprender sobre a vontade de Deus e, sem dúvida nenhuma, eles estavam sempre juntos em todas as ações da igreja. Como? Unidos. Muito bem, minha querida. Unidos. Sabem que nós também gostaríamos de estar sempre unidos, mas nem sempre acontece. Sabemos que a vida atualmente
é diferente, naturalmente, e não podemos estar sempre juntos para todos os acontecimentos da vida. Mas havia um pormenor na vida daquelas pessoas que era fundamental para que eles se reunissem permanentemente. Sabem qual era? Como? Quem quiser falar, ponha a mão no ar, que é para receber o microfone. Há uma coisa que... Posso eu intervir? Já que ninguém fala, quem tem um micro que fale também. Há um pequeno pormenor que nós vimos na primeira lição, quando é estabelecida a missão para todos os discípulos, quando vem Jesus subir, eles estavam muito apreensivos, estavam muito temerosos e não sabiam bem o que é que havia de acontecer. E 2 anjos dizem: para onde é que vocês estão a olhar? Este mesmo Jesus que vocês veem subir, um dia há de voltar. E isto ficou na cabeça daqueles discípulos todos, daqueles apóstolos a seguir. E então eles implementaram na sua igreja a breve volta de Jesus. E isso era o leitmotiv, era o motivo principal para eles viverem desta forma. Por isso estavam desligados de tudo quanto era material, tudo quanto poderia ser estritamente terreno, vivendo apenas o espiritual. Porque o objetivo deles era: Jesus volta em breve, não vamos precisar disto para nada, vamos antes proclamar esta breve vinda de Jesus. Portanto, esse foi eles viram e puseram em prática aquilo que Jesus dizia: ser-me-eis testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e por fim em todo o mundo. E isto ficou bem claro na mente destes discípulos, que depois implementaram ao povo o mesmo espírito e a mesma noção da brevidade da vida de cada um e sobretudo da brevidade da vinda de Jesus. E já lá vão quase 2000 anos. Muito bem. Conseguimos perceber o motivo pelo qual os discípulos de Cristo, os cristãos, naquela altura, foram chamados cristãos, não é? Conseguimos perceber o motivo porque eles estavam sempre reunidos. Eles aguardavam que Jesus viesse em breve. Como eles esperavam que Jesus viesse em breve, eles pensaram que não havia motivo nenhum para terem certas coisas na vida que não iam servir para nada. Lembram-se de ter lido estas ideias no livro de Atos. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam nas suas propriedades, aqueles que as tinham, e é interessante nós vermos isto no livro de Atos. Eles pegavam nas suas propriedades, vendiam as suas propriedades e o produto da venda das suas propriedades eram entregues aos discípulos, que distribuíam pelos membros da igreja necessitados. Portanto, a cada um era suprida a sua necessidade conforme aquilo que eles entendiam que era correto. Portanto, desfaziam-se das suas propriedades. A respeito das propriedades, nós vamos ver um pouquinho mais à frente que isto também trouxe alguma perturbação à igreja. Eu queria só mencionar uma reflexão do pastor que escreveu as lições da escola sabatina. Eu também descobri esta semana, queria partilhar com vocês. Há o fundo e há a forma. A forma com que eles fizeram esta partilha das coisas foi um ato de fé, de piedade. Mas eles esqueceram-se dos ensinamentos de Jesus. Jesus só viria depois de certas profecias serem cumpridas. Naquela altura o sol não tinha escurecido, a lua não tinha se transformado em sangue e muitas outras coisas. Mas eles ficaram fixados
na vinda de Jesus só, é uma particularidade que nós temos que ver. Vendendo tudo e dividindo tudo uns pelos outros, o que é que aconteceu? A igreja de Jerusalém ficou pobre. Deus pode transformar às vezes aquilo que nós fazemos quando nós fazemos com fé, porque é um ato de piedade, porque nós somos humanos. Mas Deus transformou esta experiência que eles fizeram, que a meu ver, e acho que esse comentário do pastor é bom, para nós podermos refletir na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos coisas que parecem estar tão bem, mas esquecemos-nos daquilo que Jesus disse. Eles esqueceram-se daquilo que Jesus disse. Todos os dias faziam a Santa Ceia, porque Jesus disse, a cada vez que vocês fizerem isto, vocês lembram-se, etc, etc. Nós sabemos disso, não vou repetir. Mas não era finalmente o bom momento de fazer tudo o que fizeram. A pontos da igreja ficar tão pobre, não ter o que comer nem vestir, e foram fazer apelo àqueles que eles mais negligenciaram, que era Paulo. Não é? Paulo teve que recolher nas outras igrejas elementos para poder responder a esta necessidade que era crucial. Ora, se nós pensarmos bem, o fundo não foi aquele que deveria ser feito, a forma foi boa. E agora, como vamos analisar isto? Só um Deus de amor é que pode realmente analisar. Eu gostei muito desta reflexão do pastor, porque eu nunca tinha ouvido isto, foi a primeira vez, porque toda a gente pensa, fizeram bem, muito bem, nós também, porque não é possível nós aqui nesta igreja dividirmos tudo e dividirmos, vender tudo e dividir por todos. Isto é uma coisa um pouco, uma utopia, mas aconteceu. E Deus transformou aquela ação de fé e de piedade noutras coisas. Hoje nós sabemos essa história, porque já lá vai tempo e nós podemos aproveitar uma lição. Então nós podemos pensar que devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos em nome de Deus e não nos esquecermos do que Jesus disse e fazer aquilo que Ele não disse. Muito bem. Minha irmã, deixe-me só acrescentar uma coisa. O Emanuel também quer dizer alguma coisa, mas deixe-me só dizer o seguinte. O desfazer das suas propriedades por estas pessoas aconteceu porque eles tinham em mente a próxima vinda de Jesus. Eles aguardavam Jesus. E como Jesus lhes tinha prometido que ia para os céus, mas ia voltar, eles pensaram que Jesus ia voltar dentro de pouco tempo. E por conseguinte, se Cristo ia voltar dentro de pouco tempo, para que é que serviam as suas propriedades? Exatamente. Em 1844, quando a Igreja Adventista surgiu, aconteceu uma coisa muito semelhante. As pessoas estavam convencidas que Jesus viria naquela data, em 1844, e, portanto, se Jesus vinha em dias próximos, as suas propriedades não serviam para coisa nenhuma. Certo? E foi exatamente o que se passou naquele tempo. Jesus tinha dito, de facto, Emanuel, já te dou a palavra, só um minutinho. Jesus tinha dito, de facto, que ia para os céus e que ia voltar. E Pedro perguntou-lhe, Senhor, lembram-se desta passagem? Pedro perguntou-lhe, Senhor, restaurarás tu o reino a Israel nestes dias? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não disse sim nem não. Lembram-se? Jesus disse, olha, faz a tua parte, não te compete saber os tempos nem as estações que o Pai tem determinado. Faz a tua parte. Qual era a parte que Pedro tinha recebido, a incumbência que Pedro tinha recebido de Jesus? Qual era? Exatamente. Diz lá, Emanuel. Há bocadinho a irmã estava a dizer que eles esqueceram-se das profecias que estavam por se cumprir. Não nos precisamos esquecer de uma coisa. Jesus não apontou nem data, nem hora, nem dia, não apontou nada. No entanto, deixou alguns dados. Mas para nós também ainda faltam algumas coisas a acontecerem. Para nós ainda faltam. Muito poucas, mas algumas coisas ainda faltam. No entanto, eu sempre que estou na igreja e nasci na igreja, ouvi dizer que Jesus iria voltar. O pastor Gameiro, toda a gente conhece, ele vivia, e é um pastor que me marcou imenso, foi ele que me batizou, e ele vivia na esperança que Jesus ainda viria na sua geração, em sua vida. No entanto, não voltou e ele já faleceu. Os discípulos a mesma coisa. Eles venderam tudo o que tinham, ainda bem que assim foi,
porque senão nem tão pouco aquilo que foi feito se tinha feito se assim não fosse. No entanto, a irmã estava a falar na lua escurecer e não dar mais a sua luz, das estrelas caírem. Isto aconteceu em 1780 e aconteceu em 1833. No entanto, já passou há não sei quantos anos, ainda estamos aqui. Ou seja, em todas as gerações, eu acredito que Jesus vem na minha geração, mas pode não vir. Tudo indica que Ele vem na minha geração. E é isso que motiva cada cristão. E é por isso que Jesus não apontou nem data, nem hora, nem dia. Muito Nada. bem. É porque nós temos que viver sempre com a esperança que Ele vem em qualquer momento. Muito E é isso bem. que nos tem que motivar. Obrigado, Emanuel. Eu Já devo agora- dizer... Já agora, Carlos, só para acrescentar. O importante não é saber quando Jesus vem. O importante é saber que Jesus vem, primeiro. E a data é o dia em que eu estou vivo. Porque a partir do momento em que eu morri, só tenho uma esperança. É ressuscitar quando Jesus voltar. Ou seja, o primeiro pensamento, o primeiro ser que eu verei depois da minha morte, eu espero bem que seja Jesus Cristo Muito vindo. bem. Portanto, para mim, Jesus já veio. Portanto, a vivência da vinda de Jesus é agora. Não é amanhã, é agora. E é hoje, não, é agora. Porque a todo instante podemos desaparecer. E aí acabou a esperança da vinda de Jesus. Jesus já veio efetivamente. Muito bem. A Sagrada Escritura diz que, neste momento, a vinda de Jesus está mais próxima do que quando aceitámos a fé. Lembram-se de ter lido alguns esta mensagem da Sagrada Escritura? Para nós, que vivemos neste momento, hoje, a vinda de Jesus está mais próxima do que quando aceitámos a fé. Eu aceitei a fé há mais de 50 anos. Portanto, a minha esperança da volta de Jesus hoje é mais próxima do que há 50 anos. Mas, quando eu morrer, é como se Jesus já tivesse vindo. Perceberam? Porque não há mais nada a fazer na minha vida. Portanto, a vinda de Jesus é uma coisa quase que particular para cada um. Não é para uma coletividade, é para cada um. Naturalmente, quando Jesus vier, vai encontrar uma igreja que o espera. Mas a Sagrada Escritura também nos diz que vão ser poucos. Vão ser poucos. Os outros já terão falecido, mas ressuscitarão no momento da volta de Jesus. Portanto, diga, meu irmão. Querido irmão, um santo sábado para todos. Ainda em relação àquilo que temos estado aqui a falar, o irmão há pouco falava no nome do livro que nós estamos a estudar, Atos dos Apóstolos. Eu já ouvi um irmão dizer que este livro seria mais corretamente chamado Atos do Espírito Santo. Estaria mais correto. E ligando isto àquilo que a irmã há pouco disse, a irmã dizia que pronto, que é uma utopia entre nós podermos vender tudo e espalhar tudo. Bom, temos que ver em primeiro lugar que a igreja primitiva tinha uma missão muito específica e que foi realmente muito importante que as pessoas tivessem naquela altura distribuído os bens que tinham. Lembramos de Nicodemos, que era um homem rico, não é? E que se fez pobre com a sua fortuna para ajudar a igreja a crescer. E, efetivamente, eu acredito que isto seja um verdadeiro milagre. Eu, olhando para mim hoje, e para eu poder fazer aquilo que naquela altura a igreja fez, eu preciso de um milagre e cada um dos irmãos aqui também precisa. Mas desde que isso seja propósito de Deus, desde que isso seja plano de Deus, não é uma utopia. É apenas um milagre. E os milagres não são utopias. Os milagres são atos de Deus que Deus gera em nós. E, portanto, a igreja podia ser pobre em bens, mas deixou-nos uma grande riqueza e era uma igreja riquíssima espiritualmente. E eu prefiro estar numa igreja rica espiritualmente e pobre em bens do que riquíssima em bens e pobre espiritualmente. Que o Senhor abençoe a todos. Muito bem, muito obrigado. Vamos avançar um pouquinho, porque senão nós ficamos aqui como o cachorro que anda à volta de si mesmo a querer morder o rabo. Certo? Vamos avançar um pouquinho. Naquilo que aconteceu naqueles dias primitivos. Lembram-se o que é que aconteceu quando Pedro e João se dirigiam ao templo e encontraram alguém ali à beira de um alpendre onde eles se reuniam normalmente? O que é que aconteceu ali? Eles encontraram um homem que era coxo. Mas ele deveria ser coxo
eu acho que ele devia ser paralítico, porque um coxo ainda anda, não é? Ainda se mexe, não sei o quê. Mas ele estava ali, parado, carente, porque não se mexia. Portanto, ele não devia ser só coxo, devia ser também completamente inútil e não se locomovia com facilidade. E o que é que aconteceu quando esse homem viu os discípulos aproximarem-se e se dirigiu a eles pedindo-lhe que lhes desse alguma coisa? Alguma coisa em dinheiro, provavelmente, não é? Porque diz que ele estava ali a pedir esmola. Então, se estava a pedir esmola, estava à espera que lhe dessem alguma coisa. E o que é que Pedro e João disseram a esse homem? Lembramos? Nós não temos dinheiro nenhum. Não temos prata nem ouro. Nós não temos dinheiro nenhum. Mas aquilo que nós temos, é interessante nós demorarmos o nosso pensamento um pouquinho nestas palavras de Pedro. Aquilo que nós temos, o que é que ele disse? Aquilo que nós temos, nós te damos. Bens espirituais. Exatamente, bens espirituais. Aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E diz a Sagrada Escritura que este homem levantou-se e seguiu-os. E estava sempre com eles. Ficaram agarrados aos apóstolos, a estes dos apóstolos, porque sentiram que de facto, este homem sentiu que de facto a sua vida foi transformada pela ação destes dois homens. Notem uma coisa, Pedro começou a ganhar fama de ter poder para curar, não é? Ele ganhou tanta fama nesta área que diziam as pessoas que bastava porem-se à sombra de Pedro, já ficavam curados. Lembram-se de ter lido isto ou não? Pensavam as pessoas que só a sombra de Pedro já os curava. Mas não é isto que diz o livro de Atos dos Apóstolos. Diga, meu irmão. A sombra não, mas a presença, porque o diabo não podia estar perto de Deus, de Jesus. Hein? A presença de Pedro chegava. Muito bem. Vamos analisar um pouquinho só este... Alguém falou? Não sei. Aqui em cima. O Arthur. Diga, Arthur. Lá em cima não. Sim. Muito bem, meu irmão. Exatamente. Muito bem. Portanto, o que nos diz a lição, analisando esta atitude de algumas pessoas em relação à sombra de Pedro, o que nos diz a lição, o autor da lição, chama-nos a atenção por um pormenor muito importante. O Lucas, que é o autor do livro de Atos, não disse que a sombra de Pedro tinha poder para curar as pessoas. O que ele disse foi que as pessoas pensavam que a sombra de Pedro podia curá-los. É diferente. Certo? Portanto, não era a sombra de Pedro que tinha poder para curar as pessoas. E isto nós sabemos. Esta ideia de que a sombra de Pedro podia curar não é uma coisa nova. Aquilo era uma atitude de fé nos poderes que Pedro tinha. Mas nós vimos isso quando Jesus ainda estava fazendo o seu trabalho sobre a terra, quando Jesus disse, quando uma mulher disse que se eu tocar apenas no seu vestido, na sua roupa, eu vou ficar curada. É uma atitude de fé. Diga, Okay. Tony.
Nem Pedro, isoladamente como ser humano, tinha poder algum. Não é? Quanto mais a sombra. Portanto, quanto mais a sombra. Portanto, só o poder do Espírito Santo com Pedro, sim, está bem. Como qualquer um. É a ação do Espírito Santo é que, portanto, atua e tem poder. Muito obrigado, Tony. Vamos avançar um pouquinho na lição. Já vimos a cura do coxo, e esta cura foi tão importante naquela altura que as pessoas ficavam admiradas. Costumavam ver o homem que não andava ali, e estava ali todos os dias a pedir esmola, e de repente o homem até saltava e corria atrás dos discípulos. E a multidão admirava-se. Como é que é possível? Então, mas este homem nós conhecemos, ele é coxo, realmente, ele estava impossibilitado de se locomover com facilidade. Portanto, isto foi um acontecimento que impressionou muita gente, e até impressionou os dirigentes religiosos daquele tempo, que começaram a ficar incomodados com o progresso daquele movimento que era a Igreja Primitiva Cristã. E nós lembramos daquilo que aconteceu. As autoridades religiosas mandaram prender Pedro por causa daquilo que ele ensinava. E qual foi o resultado dessa prisão? Nós estamos lembrados, Pedro foi preso e depois foi à presença das autoridades, do Sinédrio, e foi-lhe dito expressamente que ele estava proibido de falar no nome de Jesus. Deixem-me-vos dizer uma coisa, um pormenorzinho só. Pedro e os apóstolos, os seus companheiros de trabalho, eles já tinham abandonado completamente o seguir a religião judaica. O que é que acham? Eles continuavam a ser judeus e eles continuavam a seguir aquelas cerimónias normais da vida religiosa dos judeus. Simplesmente, para além disso, pregavam a Jesus. E pregavam Jesus de tal maneira que incomodava as autoridades religiosas, porque eles tinham êxito na sua pregação. Quantas pessoas se converteram ou se entregaram a Cristo da primeira vez que Pedro fez um discurso público? Mais de 3.000 pessoas. E depois diz-nos mais tarde que numa outra ocasião, após um outro discurso de Pedro, mais de 5.000 homens. Mais de 5.000 homens. Portanto, deveria haver também para aí umas 6.000 mulheres, também juntamente com aqueles 5.000 homens. Portanto, vejam uma coisa. O êxito da pregação dos apóstolos incomodava aqueles que estavam acomodados. Aqueles que estavam instalados no poder ficavam incomodados com o êxito destes apóstolos. Pela segunda vez, Pedro foi preso. Pedro e João foram presos. E pela segunda vez foram admoestados que deveriam parar de falar no nome de Cristo. Valeu-lhes um indivíduo que fazia parte do Sinédrio. Sabem, aquele Sinédrio, naquele tempo, era composto principalmente por saduceus e também por fariseus. E segundo o que nós entendemos da Sagrada Escritura, os saduceus tinham muito poder, mas os saduceus tinham uma particularidade: eles não acreditavam, exatamente, eles não acreditavam na ressurreição. Mas a ressurreição de Cristo era precisamente o centro da pregação dos apóstolos.
E os apóstolos insistiam em pregar a Jesus ressurreto. Isto é, Pedro dizia, aquele Jesus que vocês mataram, lembram-se destas palavras de Pedro relatadas em Atos dos Apóstolos? Aquele Jesus que vocês mataram, esse mesmo Jesus, Deus o ressuscitou. E, portanto, eles pregavam a ressurreição, que era contrária, esta pregação era contrária aos ensinamentos e às convicções dos saduceus. E neste último episódio, em que os apóstolos foram levados à presença do Sinédrio, um homem levantou-se... Agora, desculpa, Carlos, só prolongando um bocadinho essa questão de anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Eles fizeram isto em várias partes, como a lição diz muito bem na parte de terça-feira. E eu gostei muito desta parte também. O discurso de Pedro, perante o Sinédrio, tem 5 pontos. Primeiro, que Jesus era o Messias. E como Messias que era, tinha que sofrer. E sofreu às vossas mãos. Segundo, vocês o mataram, mas ele ressuscitou. Este era o segundo ponto. Portanto, apesar de morto, ressuscitou. O terceiro ponto é que Jesus subiu ao céu e no céu foi exaltado pelo Pai. Portanto, aquele período de 10 dias é exatamente o período da aceitação do sacrifício de Cristo no céu, e esse sacrifício exaltou de tal forma que ele se encontra à destra, à direita do Pai. Portanto, ele continua a exaltar sempre Jesus Cristo. Finalmente, como quarto ponto, este mesmo Jesus há de voltar. E há de voltar para nos levar a nós ou a quem o quiser aceitar. E por fim, para isso, o que é que ele diz? Cada um se arrependa, confesse os seus pecados, porque é o único meio que tem para a salvação. Estes 5 pontos são muito interessantes no discurso de Pedro perante o Sinédrio e perante estes homens que não queriam acreditar, sobretudo estes saduceus que não queriam acreditar na ressurreição de Cristo. Muito bem, Tony. Filipe, muito obrigado. Tony, quer falar? Não. Veja uma coisa. Isto era uma doutrina, isto era uma mensagem que parece revolucionária, parece totalmente nova. Mas os fariseus, que eram estudantes da Sagrada Escritura, deviam saber isto perfeitamente, porque o Velho Testamento já dizia que isto ia acontecer com Jesus. Certo? Portanto, aquilo não deveria ser uma coisa nova para eles, mas era. Eles queriam que fosse assim e não se dispunham a aceitar esta pregação porque isto os incomodava. Eles estavam instalados no poder e agora não queriam ser arredados da sua condição de privilegiados entre o povo de Israel. Agora, quando os apóstolos lhes disseram isto, eles ficaram zangados. Valeu aos apóstolos a intervenção de um homem chamado Gamaliel. Vocês já lembram-se deste personagem que é apresentado como um homem importante naquele sinédrio? Dizem que ele tinha tanta sabedoria, exatamente. Ele tinha tanta categoria, vamos dizer, entre eles, que toda a gente o chamava mestre, mas mestre dos mestres, não é? Era um homem extremamente importante naquele sinédrio. E este homem, com sabedoria, realmente disse: vocês não precisam estar preocupados. Se este movimento for um movimento dos homens, o que é que lhes vai acontecer? Vai desaparecer. Mas cuidado, se for de Deus, não há quem possa detê-los. É interessante, é importante nós percebermos isto. Se a mensagem destes homens viesse deles mesmos, acabariam por desaparecer. Agora, vindo da parte de Deus,
não havia poder humano que pudesse deter. E foi o que aconteceu realmente. Eu vejo que está quase na hora de terminar. Exatamente. Alguém falou? Não sei. Na galeria. Diga, meu irmão. Exatamente. Bem, obrigado, irmão Domingos. Nós vemos que aconteceu uma coisa, entretanto, uma pedra de tropeço no crescimento desta igreja emergente. Já está a dizer que eu já devia estar calado, está ali a dizer o relógio. Eu vou terminar rapidamente. Eu falo de Ananias e Safira. Quem eram Ananias e Safira? Quem eram? Muito bem. Eram membros daquela igreja, daquela comunidade que se reunia normalmente e que dividia todas as coisas uns com os outros. Muito bem. Mas este Ananias e Safira fizeram um plano muito específico para a vida deles. Lembram-se do que é que eles resolveram fazer? Eles resolveram também oferecer a sua propriedade. Tinham um campo, diz lá em Atos dos Apóstolos, tinham um campo que resolveram vender para o progresso, para darem o produto da venda desta propriedade para o progresso da igreja. Mas eles não foram honestos. Porque eles pensaram, bom, nós vamos dar, mas vamos guardar uma parte para nós, que é para o que der e vier. Não é? E, portanto, apresentaram-se perante os apóstolos e disseram, bom, está aqui o produto da venda da nossa propriedade. Mas não era o produto total, era uma parte. Mas eles estavam a querer que os apóstolos e a igreja acreditasse que aquilo era o produto total. Portanto, a uma pessoa que procede desta maneira, o que é que nós lhe chamamos? Exatamente, chama mentirosa. Hipócrita, está a fingir uma coisa que não é. Portanto, eles estavam-se a comportar como pessoas hipócritas. Queriam mostrar à igreja que eram muito colaborantes, que eram muito importantes também no seio da igreja. E o resultado foi que eles foram desmascarados, nós dizemos, por Pedro, mas não foi por Pedro. Quem é que desmascarou esta ação deste casal? Foi o Espírito Santo. E Pedro disse, mas por que é que vocês fizeram isto? Vocês não precisavam fazer isto. Se vocês queriam ficar com a propriedade que tinham, podiam ficar, ninguém vos obrigou. Vocês é que disseram que iam dar, mas não eram obrigados a dar. Por conseguinte, vocês não mentiram à igreja, mas mentiram a quem? Mentiram a Deus. E Deus não permite que se brinque com Ele. Nós não podemos brincar com Deus. Porque, diz a Sagrada Escritura, Deus não se deixa escarnecer. Muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos já
para lá da hora que nos foi concedida. Eu ouvi que o Emanuel queria dizer mais alguma coisa e ali a nossa irmã também queria dizer mais alguma coisa. Por mim, eu não vou acrescentar mais nada, porque já estamos a passar dos limites da hora. O nosso irmão Filipe, que é o diretor da Escola Sabatina, é que vos pode conceder algum tempo, se quiser. O que é que acham? Terminou. Terminou? Teoricamente terminou. Mas eu penso que havia 2 intervenções, se calhar vamos ouvir só estas então, 2 vamos intervenções. Ouvir. Rapidinho, só para dizer que a igreja primitiva começou com uma grande pureza e Ananias e Safira foram manchar essa pureza. E isto, Helena White diz que são pecados acariciados, que muitas vezes dentro da nossa igreja, coisas que se fazem, e só Deus é que sabe. E através do apóstolo, eles puderam compreender que não se engana a Deus. Nós podemos enganar os homens, mas não se pode enganar a Deus. Foi uma mancha, como no leite puro, branquinho, uma manchinha, uma só, de café dentro. E assim está o nosso caráter, às vezes, quando ele não reflete o amor de Deus puro, como essa igreja que era pura no princípio. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Emanuel. Eu ouvi este irmão dizer, não sei se ouvi bem ou não, que não compreendeu porque é que o Espírito Santo os matou naquela hora. Porque é que não houve, parece que aparentemente um arrependimento ou a tentativa de um arrependimento. Nós podemos pensar também uma coisa. Porque é que o Espírito Santo naquele momento agiu de uma forma parece que para nós brutal, não é? Porque os fulminou ali. E porque é que hoje em dia há tantos irmãos que infelizmente também enganam outros, enganam a própria causa de Deus e parece que nada acontece, parece que as coisas continuam. Eu também muitas vezes não compreendo porque é que o Espírito Santo age de maneiras diferentes, mas de uma coisa sabemos, é que o Espírito Santo age independentemente de tudo e de qualquer circunstância, ele tem um propósito para cada coisa. Muito obrigado. Deus nos abençoe e que nós possamos continuar no estudo do livro de Atos dos Apóstolos e tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Muito obrigado.